Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. E eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos e por aqueles também que ainda não se inscreveram. E eu peço, por gentileza, que se inscreva no canal. Não faça só assistir, mas venha se inscrever também. Canal Democracia Espiritual, deixe seu like, comente à vontade, compartilhe essas mensagens. E vamos que vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão aqui, que tem como tema a vinda de Jesus na visão de Estevão. Esse é o tema da mensagem. A vinda de Jesus na visão de Estevão, ou seja, no entendimento de Estevão. E eu quero trazer aqui, o texto principal se encontra aqui em Atos capítulo de número 6. Vamos ler aqui 3 versículos aqui, para que a gente possa entender o que estava acontecendo aqui com relação à morte de Estevão. Por que mataram Estevão? Então, vamos ver qual o motivo da morte de Estevão. Vamos ler aqui o versículo de número 11 ao versículo de número 14, que diz assim: Então subornaram uns homens para que dissessem, preste bastante atenção. Então subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, ou seja, contra a lei de Moisés. Quando fala de Moisés aqui, está falando da lei de Moisés, com as suas 613 ordenanças, com seus mandamentos, com suas cerimônias, né? O cerimonialismo. Era isso que estava acontecendo aqui. Preste bastante atenção. Versículo 12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, contra quem? Contra Estevão. E investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Veja que pegaram Estevão e levaram Estevão ao conselho, lá no Sinédrio, lá em Jerusalém. Isso aqui aconteceu há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Vamos continuar. Versículo 13. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, olha, levaram Estevão, né, ao Sinédrio, apresentaram, né, Estevão, né, ao conselho, lá no Sinédrio, e lá no Sinédrio, lá diante de todo o conselho religioso da época, apresentaram lá falsas testemunhas contra Estevão. Vamos ver? Olha o que o texto está falando, é muito claro. Vamos lá, preste atenção. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Veja que essas falsas testemunhas que foram apresentadas lá no Sinédrio, entendeu? Diante do conselho, essas falsas testemunhas, eles estavam falando aqui, dizendo que Estevão não parava de proferir palavras blasfemas, entendeu? Contra este santo lugar. Que lugar era esse que era considerado como santo?
o templo de Jerusalém. O mesmo templo que Jesus profetizou a queda do templo. Em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 2, onde Jesus diz assim: não verdes tudo isto? Jesus falando para os seus discípulos. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, aquela profecia que Jesus falou a respeito da queda do templo, que justamente aconteceu no ano 70, o juízo de Deus contra Israel, porque o juízo de Deus foi o fim de todas as coisas, foi o fim dos séculos, o fim dos tempos, não foi o fim do mundo. A vinda do Filho do Homem estava relacionado ao fim dos tempos e não ao fim do mundo cosmo, do planeta cosmo, como o sistema religioso continuam insistindo em ensinar que Jesus vai voltar para destruir a terra, destruir a humanidade e levar a sua igreja num corpo de carne e sangue para morar na eternidade. Não faz sentido, meu irmão. Não faz sentido. O problema é que o sistema religioso evangélico, os pastores aí, os pastorzão, os sabe-tudo, só que não, a gente sempre acreditou nesses homens, porque achávamos que esses homens estavam com a verdade, porque eles estavam na linha de frente e tudo que eles ensinavam a gente acreditava. Eu mesmo fui um desses tais que acreditava. Só que a mentira, ela prevalece até enquanto não chega a verdade. E a verdade para nossas vidas, ô glória, ela chegou, ô glória, através da plataforma do YouTube, através de homens corajosos como eu também, eu me incluo, dentre alguns homens aí nós que pregamos o Evangelho da Graça, nós que defendemos a bandeira da escatologia consumada, entendeu? Nós temos essa coragem, essa ousadia de enfrentarmos esses tais aí para denunciarmos as manipulações e suas mentiras com relação à vinda do Filho do Homem. Entendeu? Então é claro, a vinda do Filho do Homem, ela foi local, ela foi pactual, ela não foi global e nem foi para destruir terra, meu irmão. Não tem nada a ver como nós somos enganados, como as pessoas estão sendo enganadas, mas aprove a Deus que os nossos olhos foram iluminados por essas verdades. E hoje não existe mais nenhum manipulador, seja no Brasil, seja fora do Brasil, que venha nos enganar mais. Eu, principalmente, particularmente, não existe mais manipulador. Não tem mais espaço para manipulador nenhum me enganar mais. Eu fui enganado, meu irmão. Eu fui enganado. Todos nós um dia fomos enganados por esses homens, por esses tais, por causa de uma posição. E nós achávamos que eles eram os donos da verdade. Eles estavam com a verdade, não. A verdade sempre esteve dentro aqui, no que está escrito, e passou despercebido diante dos nossos olhos. Então veja, continuando, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar, que era o templo de Jerusalém, que foi destruído, que não existe mais. Era o templo que estava conectado com a antiga aliança. E a antiga aliança só foi de uma vez para sempre retirada com a queda desse templo para estabelecer a nova aliança, que é o pacto para o entendimento, a graça de Deus. Então veja, esse santo lugar aqui era o templo de Jerusalém, o templo que Jesus profetizou a queda do templo, e isso aconteceu. Olha, de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Que lei? A lei de Moisés. Então essas falsas testemunhas foram levadas ao sinédrio também, apresentaram
falsas testemunhas, esses homens aqui, eles eram falsos. Porque eles não ouviram Estevão falar isso aqui. Agora, o que era verdade aqui? Aqui existia uma verdade, existia uma mentira com uma verdade. Ou seja, as testemunhas aqui que foram apresentadas eram mentiras. Essas testemunhas aqui, eles não ouviram Estevão falar isso. Eles foram subornados para falar isso aí. Entendeu? Então subornaram esses homens para que eles, né, subornaram essas testemunhas para que eles se apresentassem e dissessem que eles estavam ouvindo Estevão falar, né, a respeito do templo que seria destruído na vinda do Filho do Homem e que nessa vinda, nessa destruição também a lei seria mudada. Veja como é claro aqui, ó. Vou ler novamente. Olha, porque lhe ouvimos dizer que e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar, que era o templo, que não existe mais, e a lei, que era a lei de Moisés. Então veja, as testemunhas eram mentirosas. Eles não ouviram isso. Então existia aqui uma verdade com uma mentira. Então qual era a mentira? As testemunhas, que eles não ouviram. Eles foram subornados, né? Subornaram esses homens para que eles testemunhassem a respeito de Estevão. Que eles ouviram Estevão falar isso. E qual era a verdade? Aqui existia uma verdade com uma mentira. A verdade era que realmente Estevão, ele pregava, ele ensinava, ele proferia que Jesus iria voltar. Ia acontecer a segunda manifestação da vida do Filho do Homem, sim, na visão de Estevão, sim, Jesus viria, só que seria para destruir aquele santo lugar que era o templo que era o símbolo maior dos judeus, e também na vinda do Filho do Homem, que seria para destruir aquele santo lugar, iria ter o quê? Uma mudança de lei. E realmente isso aconteceu. Então isso era verdade. Estevão pregava isso, sobre a destruição daquele santo lugar e também da mudança da lei, da velha dispensação, da antiga aliança, da lei de Moisés. Agora, era verdade isso aqui o que Estevão falava. Só que as testemunhas eram mentirosas, porque eles não ouviram Estevão falar isso que eles estavam falando. Apesar que Estevão sempre pregava com relação a isso. Então, na visão de Estevão, a vinda do Filho do Homem não era para destruir o planeta Terra, o mundo global, o mundo cosmo, meus irmãos. Na visão de Estevão, no entendimento de Estevão, Estevão que conhecia as Escrituras, e quando eu falo de Escritura, eu estou falando da lei de Moisés e dos profetas e dos salmos. Então, Escritura, quando nós falamos de Escritura na Bíblia, nós estamos falando dos profetas, da lei e dos salmos. É isso que é Escritura. É diferente do Evangelho. O Evangelho é as 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Então veja, é muito claro. Então vamos continuar aqui, ó. Versículo 14. Porque nós lhe ouvimos dizer, que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar, que é o santo lugar, né, que era o templo. Olha, versículo 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Veja, meu irmão, como é claríssimo. Veja que a morte de Estevão estava conectado porque Estevão pregava, ele proferia que Jesus de Nazaré, o Nazareno, o Jesus da carne, ele viria, meu irmão. Ele voltaria novamente pela segunda vez, entendeu? E ele iria o quê? Ele iria mudar os costumes, né?
ele iria primeiro destruir, né? Ele iria destruir aquele santo lugar que era o templo, e justamente isso aconteceu, isso sucedeu no ano 70, o juízo de Deus, entendeu? Na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, onde Deus teve como propósito usar a espada do general Tito Flávio Vespasiano, onde a gente conhece, nós que estamos em graça, nós que defendemos a escatologia consumada, nós sabemos que o juízo de Deus também é conhecido como o dia da vingança do Senhor, o dia e terrível do Senhor, o grande dia e terrível do Senhor, que aconteceu justamente com a queda do templo no ano 70, entendeu? O fim de uma era, o fim dos séculos, o fim dos tempos, entendeu? O fim da antiga dispensação que aconteceu ali no ano 70. Entendeu? É muito claro. Então veja, meu irmão, na visão de Estevão, no entendimento de Estevão, a vinda do Filho do Homem nunca foi literal. Na visão de Estevão, no entendimento de Estevão, a vinda do Filho do Homem nunca foi para destruir o planeta Terra, o mundo cósmico, o mundo global, o mundo onde tem plantas, animais, oceanos, rios, florestas, faunas. Não, doutor, a humanidade, vocês erraram feio, vocês são desonestos e vocês têm a cara de pau ainda de dizer, meu irmão, que estão com a verdade e nós é que estamos pregando a mentira, nós é que estamos inventando coisas por coisas. Quem são vocês diante de nós? A Bíblia não é para ser debatida, mas, meu irmão, vocês estão perdidos. Vocês não são humildes de reconhecerem. Aqui está claro, a vinda do Filho do Homem. Eu vou ler novamente aqui, meu irmão. Essa passagem aqui é tremenda e desmascara, denuncia esses homens aí que tem como título de pastor, pastorzão, sabe tudo, só que não, de teólogos, dos anéis da teologia. Vocês são os falsários, rapaz. Digo sem medo e digo com conhecimento de causa. Eu digo aqui, digo em qualquer lugar se for preciso, meu irmão. Isso é uma desonestidade que esses homens fazem com a mente do povo de Deus. E o povo de Deus, os incautos, por não terem conhecimento, eles acatam. Eles absorvem tudo que esses homens falam. Olha aqui, ó, vamos ler aqui, ó. Veja bem. O versículo 14, olha aqui, ó. Porque nós lhe ouvimos dizer, quem está dizendo isso? As testemunhas que foram levadas ao sinédrio, entendeu? As testemunhas que foram, esses homens que foram subornados, né? Que subornaram alguns homens aqui para que eles se apresentassem também no sinédrio, levaram Estevão e eles diante do conselho lá no sinédrio, eles afirmam que Estevão estava pregando, entendeu? Blasfêmias contra o santo lugar, que era o templo, e contra a lei de Deus. Ou seja, e contra Deus e contra Moisés, contra a lei de Moisés. Aí vem, presta atenção no versículo 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus de Nazareno há de destruir este lugar, que era o templo, que era o santo lugar, não é? E mudar os costumes que Moisés nos deu, ou seja, mudar, né, a lei de Moisés com as suas ordenanças. E realmente a vinda do Filho do Homem foi pactual. Então veja aqui como é claro, e por conta disso Estevão foi morto, meu irmão. Veja que Estevão, ele pregava isso aqui. Então as testemunhas eram mentirosas, porque eles não ouviram Estevão falar isso. Mas Estevão, ele pregava isso. Ele falava que Jesus de Nazaré viria destruir aquele lugar, o santo lugar, porque os judeus se tornaram um povo tão religioso que o templo para eles ali era sagrado. Entendeu? Então Estevão, ele era conhecedor da Torá,
conhecedor das escrituras, da lei e dos profetas e dos salmos. Estevão era um pregador, meu irmão, eloquente. Ele era conhecedor. Estevão não falava coisa por coisa. Então, na visão de Estevão, a vinda do Filho do Homem não foi literal. Na visão de Estevão, no entendimento de Estevão, a vinda do Filho do Homem não foi para destruir o mundo cosmo, o planeta Terra. Na visão de Estevão, no entendimento de Estevão, a vinda do Filho do Homem não era para destruir a humanidade. Na visão de Estevão, no entendimento de Estevão, a vinda do Filho do Homem foi exclusiva e aconteceu, entendeu? No ano 70, na visão de Estevão, a vinda do Filho do Homem, o fim dos tempos, não o fim do mundo, o fim dos tempos, o fim de uma era, o fim da antiga dispensação, foi local e foi para destruir o templo que existia em Jerusalém e que Jesus mesmo também profetizou a queda do templo. Veja como é claro esse texto aqui, é uma das passagens mais claras da vinda do Filho do Homem. E os pastores de hoje, eles não entenderam que a vinda do Filho do Homem foi local e já aconteceu e era uma mudança pactual. Porque eles dizem, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu quero pegar aqui uma carona aqui do irmão Geraldo, aí do Rio de Janeiro, e dizer, enquanto o povo de Deus sem conhecimento, chega a dar dó, meu irmão, está olhando para as nuvens esperando Jesus voltar, entendeu? Os pastores estão com a mão aí, ó, olha, no bolso do povo aí, ó. O 10º está chegando aí, pastorzão. O 13º está chegando aí para vocês, entendeu? Ostentarem, arrotarem com o dinheiro do povo. Com meu dinheiro nunca mais, nenhum homem aqui na terra ele tem o prazer de dizer, eu ainda arranco o dinheiro desse trouxa aí. Nunca mais, doutor. Agora, se eu quiser ajudar em qualquer congregação, em qualquer ministério, eu ajudo espontaneamente, mas dízimo e oferta nunca foi dinheiro, como esses homens viveram o tempo todo ostentando com o dinheiro do povo. Por isso que eles nos odeiam, porque nós denunciamos, odiaram Jesus na época, odiaram Estevão, mataram Jesus, mataram Estevão, mataram Paulo, meu irmão. Perseguiram os profetas, perseguiram os apóstolos, tudo porque eles denunciavam lá na época, os religiosos, os manipuladores da época. Hoje não é diferente, mudou os séculos, mudou as gerações e eles continuam o quê? Nos odiando, eles não conseguem nem olhar na nossa cara, no nosso rosto, ele vira a cara, se torna um inimigo, porque nós denunciamos eles. E esse canal Democracia Espiritual, é mais um. É um canal pequeno? Sim, mas é um canal que tem conteúdo e esse cara que tá aqui, esse careca aqui, ele tem coragem de denunciar esses tais aí. Doa quem doer, poderia ser minha mãe, meu pai. Então veja, a vinda do Filho do Homem, na visão de Estevão, a vinda do Filho do Homem, no entendimento de Estevão, nunca foi para destruir o planeta Terra. Nunca foi para destruir o mundo cosmo. Na visão de Estevão, no entendimento de Estevão, a vinda do Filho do Homem não era literal, num corpo de carne e sangue, porque Estevão ele entendia isso aí. Ele sabia que Jesus o verbo não ia se tornar carne novamente. Na visão de Estevão, a vinda do Filho do Homem não foi para destruir a humanidade. Na visão de Estevão, no entendimento de Estevão, não era a vinda do Filho do Homem, não era para levar cristãos, entendeu? De carne e sangue para viver na eternidade. Na visão de Estevão, a vinda do Filho do Homem não era para 2000 anos depois, mas era para aqueles tempos ali e estava se aproximando. Estevão entendeu isso. Como é maravilhosa essa passagem aqui. Eu me encanto com essa passagem aqui. Eu me encanto com essa passagem aqui. Veja que
no versículo 14, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Veja, meu irmão. Então, na visão de Estevão, a vinda do Filho do Homem que aconteceu no ano 70, e foi para aqueles dias lá, foi para aquela geração de Estevão, a geração contemporânea de Jesus, a geração das 12 tribos, entendeu? Então, na visão de Estevão, no entendimento de Estevão, a vinda do Filho do Homem foi para destruir o templo e onde aconteceu uma mudança pactual. Na visão de Estevão era isso aí. A destruição do templo, a vinda do Filho do Homem foi para a destruição do templo que aconteceu, então, e que estava conectado com a mudança de pacto, uma mudança pactual. E foi local e não global, meu irmão. Então, como é tremendo essa passagem aqui? É claríssimo, só um desonesto, um falsificador, um manipulador de plantão, um enganador, um mentiroso, que não quer aceitar isso, meu irmão. Mas esse canal aqui é para denunciar vocês, manipuladores, falsificadores, mentirosos, entendeu? Aproveitadores de plantão do dinheiro do povo. Digo isso aqui, digo em qualquer lugar se for preciso dizer. Então é essa palavra que eu deixo aqui, meu irmão. Jesus já voltou. O fim dos tempos foi um fim pactual. Não tem nada a ver de Jesus voltar, Jesus vai voltar, não. Na visão de Estevão, Estevão estava falando para aqueles tempos ali, ó, e não para os tempos de hoje. Não foi para aqueles dias ali, os últimos dias que eles estavam vivendo, e não para 20 séculos depois, 2000 anos depois. Então essa palavra que eu deixo. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva nesse canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos denunciar esses falsários, esses manipuladores, esses falsificadores, esses desonestos. Quando eu digo desonesto, eu não estou denegrindo a imagem de ninguém. Desonesto com relação ao ensinamento da palavra. São desonestos. São manipuladores de plantão. Vive enganando o povo aí, um povo que não tem conhecimento. Mas comigo não, doutor. Comigo a pancada do bumbo é outra, meu irmão. Amém? Então, graça e paz, graça eterna. Vamos que vamos combater esses falsários que vivem enganando o povo aí com mentiras. Amém? Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir.